Tudo bem, Márcio? Tudo bem, prazer. Prazer é todo meu, obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu agradeço o convite, poder falar um pouquinho sobre esse projeto que eu estou trabalhando aí há mais ou menos 14 anos agora. 14 anos. Isso. Então, olha, aqui na nossa mesa do Identidade, a gente já tem o protótipo aqui. Na verdade, não é um protótipo, né? É um dos kits montados que a gente vai explicar daqui a pouquinho, todos os detalhes. Mas me conta essa história curiosa. Como é que eu nunca conheci alguém que uma resistência de chuveiro trouxe inspiração, Márcio? Como é que foi isso? É, Na verdade, a ideia para o projeto Mola surgiu durante as aulas na universidade. Uhum. Tinha dificuldade, as aulas de estruturas são muito abstratas, é muita conta, enfim, Muito teórico, né? muito teórico e é um ensino muito tradicional, não só no Uhum. Brasil, mas no mundo inteiro. E eu sentia dificuldade nessas aulas, sempre achei muito abstrato o assunto. E aí surgiu a ideia de criar um modelo físico que pudesse mostrar aqueles conceitos de uma forma mais concreta, mais intuitiva. Uhum. E eu comecei fazendo testes com peças de madeira, depois passei para peças de plástico, de borracha, sempre tentando pegar um material que pudesse mostrar as deformações e os deslocamentos que ocorrem numa estrutura real. E eu passei um dia inteiro trabalhando com as peças de plástico e eu fui tomar banho e meu chuveiro estava queimado. Eu precisei trocar a resistência do chuveiro e a resistência é uma mola. Quando eu peguei na resistência, eu percebi que era um material muito bom, que poderia ser usado no modelo, talvez resolvesse os meus problemas. Aham. E deu super certo. E hoje dá nome ao produto, que a grande sacada é você usar a mola como elemento de barra das estruturas para poder ver esses deslocamentos e essas O deformações. projeto Mola. Projeto Mola. Antes até de eu explicar aqui, você me mostrar essa estrutura que realmente simula aqui, né, uma resistência de chuveiro, eu queria falar sobre o início, o lado empreendedor desse teu projeto. Porque assim, olha, o seu produto foi anunciado, você pediu 50 mil para financiar o kit 1 no Catarse, né? Isso. Você conseguiu muito mais, foi 600 mil em apenas 3 dias, um valor recorde de financiamentos coletivos no Brasil. E aí, com investimento mínimo de R$ 350, o apoiador recebia o kit na casa dele. Era uma espécie até de pré-venda do produto, né? Mas, quando vocês apresentaram esse projeto em diversos congressos no Brasil, no exterior, tal, era muito elogiado o projeto em si, a questão científica dele, mas vocês não conseguiam muitos investidores para conseguir fazer o projeto na prática. Isso. O que foi que mudou de uma hora não ter investidores e no outro momento vocês conseguirem até mais do que era a expectativa de vocês? Na verdade, o momento que a gente lançou o primeiro kit foi em 2014. Antes disso, tem 10 anos de história de desenvolvimento do produto, desenvolvimento da ideia como um todo, e busca por investidor e toda essa história. Então, é muito tempo de muito trabalho, até o dia que a gente lançou numa campanha de financiamento coletivo na internet. Uhum. Na verdade, eu passei muito tempo desenvolvendo o projeto. Esse projeto foi parte da minha dissertação de mestrado. A gente fez uma validação do Mola através de experimentos em laboratório, enfim, comparando com estruturas reais, comprovando que você pode realmente confiar no modelo. E apresentei esse trabalho em congressos no exterior e as pessoas, os profissionais da área principalmente profissionais de educação da área de engenharia e arquitetura, se interessavam muito pelo projeto. Só que aqui no Brasil, para eu produzir isso em escala e tornar isso viável, eu precisava de volume, precisava de investimento para produzir ferramentas, uma série de outras coisas que eram necessárias para produzir isso em escala. E não tinha grana, não tinha dinheiro, e corri atrás durante anos, até que um amigo meu me falou do financiamento coletivo, que foi a alternativa que a gente achou para tentar financiar esse projeto. Então, quando a gente lançou em 2014, a ideia era fazer em torno de 100, 150 kits, era uma tiragem piloto, e a partir daí eu iria correr atrás de investidores para tentar fazer uma escala maior e poder criar isso realmente um produto e criar a empresa. Então, esse projeto piloto a gente precisava de R$ 50 mil, a gente lançou dia 1º de setembro de 2014 e a gente bateu a meta, na verdade, no terceiro dia, a gente arrecadou os R$ 50 mil em 3 dias e a gente finalizou a campanha com mais de R$ 600 mil arrecadados, e daí dá aproximadamente em torno de 1.600 unidades do produto. Então, a gente teve uma aceitação muito boa de pessoas do mundo inteiro, pessoas de 30 países diferentes apoiaram a campanha.
Foram em torno de 1.500 pessoas, empresas e universidades que apoiaram o projeto através da internet. Ô, Márcio, e quem recebe esse produto? Quem é que tem interesse pelo produto? Durante a campanha, a gente teve um apoio muito grande de profissionais, engenheiros e arquitetos, estudantes, algumas empresas e universidades. Para uma universidade apoiar uma campanha de financiamento coletivo é um pouco complicado, por questões burocráticas de compra, enfim. É um projeto que está no ar, você apoia ele e recebe o produto muito tempo depois, porque tem todo o processo de desenvolvimento do produto. Então, é muito difícil uma instituição pública, por exemplo, uma universidade federal, apoiar um projeto através de uma campanha de financiamento coletivo. Então, a grande maioria dos apoiadores são pessoas físicas e empresas. Agora, quem entra em contato com um dos kits, porque são 2 kits, olha, eu tenho aqui dois kits. O kit 1, qual que é o... O verde é o 1. O verde é o 1 e o vermelho é o 2. Isso. Qual a diferença entre um e outro? A gente lançou o primeiro em 2014, o segundo, ele é como se fosse um Lego, né? Você vai montando várias estruturas com várias peças. Então eles se completam. Isso. O 2, ele tem peças diferentes, permite montagens de estruturas diferentes e eles se complementam, aumentando as possibilidades, né? Tá. Aí, eu queria mostrar aqui um pouquinho dele. Eu tenho que movimentar com calma para que ele não desmorone aqui enquanto eu estou fazendo essa transição. Me explica o seguinte, ele é um simulador, então o profissional ele vai entender o movimento dependendo da estrutura que ele está fazendo, ou é mais algo ilustrativo para o cliente? Deixa eu tirar isso daqui para poder mostrar melhor. Assim, o comportamento das estruturas ele é um assunto muito abstrato, porque quando a gente olha para uma edificação real, a gente não consegue ver, não consegue perceber o movimento, os fenômenos físicos que ocorrem numa estrutura. Quando bate um vento, por exemplo, numa edificação, ela movimenta, ela se deforma. Isso a gente não consegue ver, por isso é muito abstrato. Através do modelo, usando molas, a gente consegue ampliar essas deformações, esses deslocamentos, e aí fica muito mais fácil, de uma forma intuitiva, você entender como aquilo funciona, claro, para depois você passar para a parte numérica, a parte de cálculo, que aí fica muito mais fácil essa segunda etapa. Principalmente para os novatos no assunto, que são os estudantes que ingressam na universidade, enfim, de arquitetura e engenharia. E esse conhecimento intuitivo, por exemplo, quando a gente aplica uma carga numa viga e ela se deforma, isso transmite aqui no dedo dele, gente. Isso transmite carga para os outros elementos da estrutura. Isso tudo é muito difícil de tentar imaginar quando a gente está estudando. Sem visualizar. Então, a partir daqui fica muito mais fácil esse processo, né? É interessante essa questão eu não sei como chama isso, mas esse movimento meio que natural das estruturas, né? Posso dizer dessa forma? Sim. Então, quando a gente tem uma estrutura, um prédio, uma casa, existe esse movimento, é um jogo que realmente acontece. A gente não consegue sentir, na maioria das vezes, mas é por conta dessa possibilidade do movimento, inclusive, que o prédio se sustenta. E não só o prédio, mas é muito interessante a gente pensar em pontes também, né? Também. A ponte não cai justamente porque ela tem esse movimento. Cada estrutura tem um comportamento diferente. E, claro, as estruturas são calculadas para que a gente não sinta isso aqui. Se a gente estiver num edifício que movimenta muito e a gente sente isso, não vai ser nem confortável e talvez nem seguro, né? E, enfim, as estruturas se comportam de forma diferente. Por exemplo, uma ponte, se você parar o carro, por exemplo, num viaduto, você talvez sinta o movimento da estrutura. É natural daquele tipo de estrutura e ela é calculada para que aquilo aconteça. E é justamente porque você está sentindo aquele movimento que ela não vai cair, não o contrário, né? Esse movimento permite que ela esteja ali. Permite ela absorver as cargas, enfim. Então, grandes monumentos e ao redor do mundo aí, inclusive, mostram esse funcionamento, né? Isso. Na Torre Eiffel, em Paris, tem um protótipo, a Golden Gate, nos Estados Unidos, também tem um protótipo mostrando esse movimento. As pontes, em específico, são estruturas que estão muito sujeitas a esse tipo de movimento em função dos ventos, enfim, de uma série de outras forças. E isso tudo é muito bem calculado, muito bem estudado, para que não aconteça nenhum desastre, enfim. E a ideia desse conhecimento intuitivo, ele é muito importante tanto para o engenheiro como para o arquiteto, principalmente na fase de concepção de um projeto, na hora que você está criando alguma coisa. Você precisa ter em mente esse comportamento de uma forma intuitiva no início e depois você parte para a fase numérica, onde você vai calcular realmente a estrutura e definir dimensões e tudo mais. Então, esse conhecimento aqui é fundamental e a grande maioria das escolas priorizam mais a parte numérica.
Eu acho que, na minha opinião, é tão importante quanto a fase numérica. E até se as pessoas tivessem esse tipo de acesso físico, né, sentir materialmente, depois entender os números talvez fosse até mais simples, É não é, muito mais Márcio? simples, com certeza. E aqui a gente tem uma visão espacial do que é uma estrutura muito mais clara Claro. do que fazendo uma conta no papel e vendo, por exemplo, na tela de um computador. Então, a experiência com o modelo físico é muito importante, acho que para qualquer estudante, porque você aplica a carga com a mão, você sente, a hora que você aplica a força, que estrutura é mais rígida que a outra, por exemplo. A estrutura é muito mais rígida nessa direção do que nessa aqui, que movimenta muito mais. Isso é função do sistema que a gente usou aqui para montar essa edificação de 3 pavimentos. Então, você consegue perceber todos esses conceitos sem precisar ser muito experiente na área de engenharia e arquitetura ou ter um conhecimento de cálculo aprofundado. Então, de acordo com as mudanças, associando aqui as peças do kit 1 com as do kit 2, eu monto a estrutura como eu estou imaginando e eu vou poder testar Do jeito que você fisicamente qual vai ser o movimento que vai acontecer com a minha estruturação. Isso. Interessantíssimo, Márcio. E- Agora, diga. Não, pode continuar. O que eu ia te perguntar é que, assim, é muito complicado a gente sair da ciência e poder comercializar esse estudo, comercializar esse sonho, principalmente no Brasil. Como é que foi você abandonar o teu trabalho para poder se dedicar integralmente e conseguir empreender no Brasil? Certo. Antes de eu lançar a campanha no Catarse, eu já buscava investidores, uma forma de tornar isso realidade, mas, enfim, minha procura não foi bem sucedida, não consegui, enfim, não sei se eu não falei com as pessoas certas, enfim, não sei o que aconteceu, mas chegou um momento na minha vida que eu pensei bastante sobre esse projeto, que era um sonho meu, tipo, viver disso, trabalhar com isso seria um sonho. E hoje você já está conseguindo. Isso, eu vivo do Mola hoje. E aí chegou um momento, antes de eu lançar a campanha, que eu falei, pô, no futuro eu vou me arrepender muito mais de não ter tentado Claro. do que arriscar tudo e quebrar a cara. Eu prefiro quebrar a cara e falar, pô, não, eu tentei e não deu certo. Pelo menos não vai viver o resto da vida pensando no e se, né? E aí eu larguei meu emprego, trabalhava numa empresa grande, enfim. Larguei o emprego para tocar o projeto, lancei a campanha no Catarse e graças ao apoio de mais de 2.000 pessoas, contando as 2 campanhas, né, a campanha do Mola 1 e do Mola 2, graças ao apoio dessas pessoas, eu queria até, não sei se eu posso agora Claro. aproveitar e agradecer cada um desses apoiadores. É muito provável que algum apoiador esteja assistindo a entrevista, então, se não fossem essas pessoas, eu não estaria aqui hoje, sei lá, o Mola talvez não existisse. Então, a partir daí, do apoio dessas pessoas, a gente conseguiu produzir a primeira tiragem do produto. Hoje a gente está comercializando, já mandou para mais de 60 países. Várias universidades super reconhecidas no mundo inteiro já usam Mola. Muito bom. A última pesquisa que eu fiz, das 5 top universidades de engenharia do mundo, engenharia civil, 3 já adquiriram o produto. Então, 5 das maiores, 3 já 3 estão já com o adquiriram. produto. E assim, você está em vias aí de conseguir lançar o kit 3, né? Isso, a gente já está trabalhando no Mola 3 e num outro produto, que é um outro acessório que a gente vai usar junto com o modelo, que vai permitir outras análises, que não é possível Que aqui. legal! E se tudo der certo, ainda esse ano a gente lança uma nova campanha para financiar o projeto do Mola 3. Então, Olha, eu já vi falar de muita gente que teve uma boa ideia no chuveiro. Agora, que teve uma boa ideia com o chuveiro em si, você é o primeiro, Márcio. Mas assim, são 10 anos, né, desenvolvendo esse projeto, mais de 10 anos, né, desenvolvendo esse projeto, como você estava conversando com a gente. Ele surgiu de uma necessidade, tem ajudado a muitas pessoas, e eu acho que a tua fala aqui de empreender pode ajudar mais pessoas ainda que estão lá com uma boa ideia, ainda incubada, não conseguiram fazer o mundo todo conhecer, e você está conseguindo isso, né? Das 5 maiores universidades de engenharia do mundo, 3 já estão usando, então é um caso de muito sucesso. Para a gente terminar, o que você recebe de feedback das pessoas que estão utilizando o Mola? o fato de ter financiado através de financiamento coletivo, isso gera um contato muito mais próximo com os usuários. Os usuários são pessoas que financiaram o projeto, elas fazem parte do projeto. Uhum. Então, é totalmente diferente de uma compra de um produto numa loja. Então, a gente recebe contato muito próximo de vários usuários, dando ideias diferentes. Várias peças que a gente cria
são inspiradas nas sugestões dos usuários. Então, essa participação por conta do financiamento coletivo foi muito importante. Eu acho que se a gente tivesse seguido um outro caminho, talvez não tivesse tanto sucesso quanto está tendo agora. Então, essa é uma alternativa muito legal para quem quer lançar uma ideia nova e você não tem, por exemplo, capital para investir no produto de cara. Então, você lança a ideia na internet, se as pessoas acreditarem naquele projeto e apostarem em você, você recebe a grana, faz o projeto e entrega a recompensa para as pessoas que apoiaram. Pois é, muito bom. E pode ser a saída para muita gente que Isso. quer empreender. Isso, para quem quer lançar uma ideia nova, quer empreender, e é um teste muito bom, né? Com certeza. Márcio, parabéns. Parabéns mesmo. Muito legal conhecer o teu trabalho, conhecer o Mola e espero que ele só cresça. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite para falar um pouco do projeto, falar um pouco dessas possibilidades de financiamento que não são muito convencionais. Enfim, quem sabe alguma pessoa esteja assistindo aí com alguma ideia, Claro. possa pensar nesse método de financiamento para tornar o projeto realidade.